gente, meu nome é Camila Aparecida Antunes, eu sou aluna de mestrado do IFSC, faço parte do grupo de ótica e sob orientação do professor Dr. Sebastião Prata Vieira, eu venho desenvolvendo um trabalho intitulado O Estudo Teórico do Fenômeno de Cavitação Acústica no Tecido Biológico para a otimização da terapia sonodinâmica visando o tratamento do câncer de pele. E é sobre esse trabalho que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Para isso, eu dividi minha fala em 5 partes principais. Primeiro, eu vou fazer uma breve contextualização sobre as terapias foto- e sonodinâmicas. Depois, eu vou explicar um pouquinho sobre os fenômenos de nucleação e cavitação acústica. Em seguida, eu vou falar brevemente sobre os meus objetivos e metodologia. Vou falar também sobre alguns resultados que foram obtidos até o momento, principalmente os que dizem respeito às pressões mínimas para a ocorrência de nucleação, também a correção de um parâmetro, que é o de tensão superficial, a probabilidade de que essa nucleação aconteça em 2 meios distintos e a dinâmica de cavitação acústica. E vou encerrar falando algumas conclusões que a gente conseguiu chegar até o momento. Então, começando, existem terapias alternativas que a gente pode utilizar para tratar o câncer de pele, e uma dessas terapias é a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica utiliza 3 componentes principais, que é a junção de luz, uma droga sensível à luz e oxigênio singleto. A junção desses 3 componentes pode causar a erradicação de tumores. Duas limitações significativas dessa terapia estão relacionadas com o fato da luz ter baixa penetração no tecido, principalmente quando a gente compara ela com outros tipos de radiação, e também o fato de ela não ser efetiva para tumores pigmentados, como, por exemplo, o melanoma, porque essas células absorvem a luz e não permitem que ela atue da maneira que ela precisa. Uma maneira de contornar essas limitações da terapia fotodinâmica é a partir da terapia sonodinâmica. O funcionamento da terapia sonodinâmica é muito parecido com o da terapia fotodinâmica, só que aqui a gente substitui a luz pelo ultrassom. Então, a gente tem o ultrassom, uma droga sensível ao ultrassom e oxigênio singleto agindo nesse meio. Injeta-se esse sensibilizador no paciente, espera-se um certo tempo de incubação, igual está ilustrado aqui nesse desenho. Depois desse tempo, o ultrassom é irradiado e a junção do ultrassom com a droga sensível ao ultrassom e o oxigênio singleto disponível no meio vai gerar reações químicas e também alguns efeitos mecânicos, como, por exemplo, a cavitação e a nucleação acústica, e a junção desses mecanismos pode ser responsável por causar a erradicação de células tumorais. As vantagens da utilização dessa terapia estão relacionadas com o fato de que o ultrassom tem baixa atenuação no tecido, então ele pode penetrar camadas mais profundas da pele. Ele também pode ser altamente focado em pequenas áreas, o que permite maior controle do tratamento, e também é uma forma de controlar essa absorção do melanoma pela luz, porque esse problema não vai existir quando a gente está falando de ultrassom, que é uma onda mecânica. No entanto, ainda não existem modelos teóricos que descrevem com precisão a interação do ultrassom com a pele. E isso é uma coisa que pode dificultar a aplicação da terapia sonodinâmica em tratamentos clínicos. Uma das consequências da interação do ultrassom com o tecido é a ocorrência dos fenômenos de nucleação e cavitação acústicas que eu mencionei. O fenômeno de nucleação acústica consiste na formação de bolhas de gás ou de vapor no meio, e essas bolhas são formadas na fase de rarefação do ciclo. Nesse momento de rarefação, acontece a distensão do meio, e é nessa distensão, mais especificamente no pico negativo de pressão, que as bolhas vão se formar. E o surgimento dessas bolhas vai depender de características do meio e também do campo ultrassônico, como, por exemplo, a tensão superficial e a presença de impurezas, a amplitude de pressão e a frequência do ultrassom. Como a gente está fornecendo uma energia extra para o sistema, vai ser necessário fornecer um valor mínimo dessa energia para que essas bolhas surjam. E uma equação que pode ser utilizada para descrever essa energia mínima está ilustrada aqui nesse slide 5. Ela depende principalmente da tensão superficial do meio e das pressões que estão envolvidas nesse processo, tanto a pressão do meio externo, quanto a pressão dos vapores que estão presentes e também a pressão do ultrassom que está sendo incidido. Uma vez que essas bolhas se formam, começam a crescer e a oscilar, a gente diz que o sistema passa a cavitar. Esse fenômeno de cavitação acústica se divide em 2 tipos principais, a cavitação inercial e a cavitação não inercial. A cavitação não inercial é caracterizada pela oscilação das bolhas em torno do raio de equilíbrio por alguns ciclos acústicos, sem perda de estabilidade. Já na cavitação inercial, depois de algumas oscilações, a bolha implode, e esse processo de implosão pode desencadear alguns outros fenômenos, como, por exemplo, a sonoluminescência, que é a liberação de luz, a fragmentação dessa bolha em bolhas menores e elevações de pressão e temperatura na localidade em que a cavitação aconteceu. Apesar desses fenômenos já serem conhecidos,
e já ser possível observar as consequências disso, inclusive no nosso grupo já foi possível medir que esses fenômenos de fato acontecem, ainda existe um gap muito grande a respeito da teoria que descreve esses fenômenos, principalmente em relação a esses fenômenos no tecido biológico. Tendo isso em vista, os objetivos do meu trabalho consistem em compreender os mecanismos básicos de nucleação e cavitação acústica no tecido biológico, simular as pressões mínimas necessárias para que esses fenômenos aconteçam no tecido e também estimar possíveis ajustes nos parâmetros e nas equações teóricas que descrevem a nucleação e a cavitação para que elas possam ser aplicadas na terapia sonodinâmica. Para isso, na primeira parte do meu trabalho, eu fiz um levantamento bibliográfico para entender melhor o que já tinha na literatura sobre a teoria desses dois fenômenos. Eu selecionei alguns artigos. Os artigos tinham as palavras-chave nucleation, cavitation e ultrasound therapy. A partir desse levantamento, eu selecionei 20 artigos principais que foram a base para o desenvolvimento do meu trabalho. A partir dos resultados que foram encontrados nesses artigos, eu simulei os parâmetros em meios aquosos e teciduais nos softwares Wolfram Matemática e MATLAB e também fiz testes computacionais com possíveis ajustes nos modelos teóricos para que eles pudessem representar situações reais nesses mesmos softwares. Com base nesse levantamento, foi possível obter alguns resultados. O primeiro deles diz respeito à amplitude de pressão acústica mínima necessária para que a nucleação aconteça. Uma equação que pode ser utilizada para descrever essa pressão mínima está equacionada aqui no slide 10. Com essa equação, a gente consegue perceber que essa pressão depende da pressão dos vapores que estão dissolvidos no meio, da tensão superficial desse meio e da temperatura. Depende também de outros fatores, mas esses são os principais. Analisando essa equação, dá para ver que existe uma dependência muito forte com a tensão superficial. Então, com isso, analisando isso, eu plotei esse gráfico da pressão em função da tensão superficial do meio para conseguir visualizar melhor qual era essa dependência. A partir desses dois resultados, foi possível calcular a pressão mínima acústica necessária para que as bolhas se formem em 3 tipos de meios distintos: a água, o sangue e o tecido mole. Eu usei os valores de tensão superficial encontrados na literatura inicialmente, e com esses valores eu consegui encontrar essas duas quantidades de pressão, 2,53 e 1,75 vezes 10 à oitava pascal, para a água e para o tecido mole, respectivamente. Esses valores de energia são muito superiores do que aqueles que podem ser alcançados pelo ultrassom terapêutico. Então, isso foi um indicativo de que o modelo precisava de alguma correção. E uma correção que foi inserida foi no valor da tensão superficial. Eu consegui obter esse valor considerando valores que já existem para a água, já existe uma correção dessa quantidade para a água, e também a partir de valores esperados experimentalmente, a partir dos resultados que já foram descritos tanto na literatura quanto no nosso grupo. Então, agora, a minha tensão superficial deixou de ser um valor constante e passou a ser uma quantidade dependente da temperatura. Com esse novo valor de tensão, foi possível recalcular a pressão mínima de nucleação, e esse novo valor foi de 15 megapascal, que já condiz com os valores de pressão que são alcançados pelo ultrassom terapêutico, principalmente o ultrassom focado e de alta intensidade. Uma outra coisa importante de se analisar quando a gente fala de nucleação é que quando a nucleação acontece, não surge uma única bolha no meio, mas sim um conjunto de bolhas, uma distribuição de bolhas. Então, é muito importante que a gente consiga tratar esse problema probabilisticamente. E uma equação que pode ser utilizada para descrever a probabilidade de nucleação em um meio é essa primeira equação aqui do slide 12. Ela mostra essencialmente que essa probabilidade depende do decaimento exponencial da taxa de nucleação, do intervalo de incidência do ultrassom e também do volume focal do aparelho ultrassônico que está sendo utilizado. Essa taxa de nucleação, por sua vez, é o decaimento exponencial da energia mínima de nucleação. Essa energia mínima dessa equação especificamente, ela está se referindo a meios homogêneos. Mas quando a gente tem meios reais, é importante que a gente leve em consideração as heterogeneidades que possam existir. Então, para isso, eu inseri um termo de correção que foi encontrado na literatura para poder descrever esses meios heterogêneos. E essa função f, ela depende principalmente da geometria das minhas impurezas e do tamanho delas e também das tensões superficiais que existem tanto entre a bolha e a impureza quanto entre a impureza e o meio em que isso tudo está acontecendo. A partir dessas equações, foi possível obter o diagrama da probabilidade de nucleação em função da amplitude de pressão acústica para os meios homogêneos, que é essa curva azul, e para meios heterogêneos, que é essa curva alaranjada. Essa curva verde representa a probabilidade meio da nucleação acontecer, porque de acordo com a literatura, se essa probabilidade chega a meio, a gente pode dizer que a nucleação de fato aconteceu. Com esse gráfico, dá para a gente perceber que para meios homogêneos,
a amplitude de pressão acústica necessária para o surgimento de bolhas é de aproximadamente 15 megapascal, mas quando a gente insere heterogeneidades no meio, esse valor cai para aproximadamente 1,5 megapascal. Então, tem uma redução de aproximadamente uma ordem de grandeza quando a gente considera impurezas do meio. Uma vez que a gente conseguiu entender melhor o surgimento dessas bolhas, é importante a gente entender também como é a dinâmica delas. Uma equação que pode ser utilizada para descrever a dinâmica dessas bolhas de cavitação é a equação de Rayleigh-Plast, que é essa equação diferencial de segunda ordem. Essa equação, novamente, também depende, né, de características do meio, como, por exemplo, aqui a densidade, a tensão superficial e a viscosidade, e também das pressões que estão envolvidas nesse processo. Tanto a pressão do ultrassom, quanto a pressão de equilíbrio do meio e a pressão dos vapores que podem estar dissolvidos. E as variáveis aqui são o raio da bolha, a velocidade e a aceleração. A partir dessa equação, foi possível obter esse primeiro diagrama aqui, que mostra a variação do raio com o tempo. Nesse diagrama, a gente consegue observar que a bolha passa por um pico, o raio tem um aumento significativo de aproximadamente 12 vezes o seu valor inicial, e logo depois ela tem uma queda, que é aproximadamente 0,1 vezes o raio inicial. Aqui a gente diz que aconteceu a cavitação inercial, e dando um zoom nesse momento, plotando agora também a temperatura do que está acontecendo aqui nesse instante de tempo da implosão, a gente consegue observar que no momento que a bolha tem esse mínimo do raio, que é quando aconteceu a cavitação inercial, também existe esse pico de temperatura que pode chegar a 3.800 Kelvin. Então, isso, além de ser um indicativo de que a cavitação inercial de fato aconteceu, também é um indicativo de que podem ser desencadeados outros tipos de fenômenos físicos e químicos a partir desse processo. Com esses resultados, foi possível concluir, então, que a tensão superficial do meio é um fator determinante para a ocorrência da nucleação acústica, só que quando a gente está falando de modelos reais, é importante que a gente insira um parâmetro de correção, e esse parâmetro pode ser, por exemplo, a temperatura, ela parece se ajustar melhor, parece se ajustar bem para descrever esse tipo de sistema. Além disso, a presença de heterogeneidades pode reduzir em até uma ordem de grandeza a energia mínima necessária para a formação dessas bolhas de nucleação, o que mostra também a importância de se usar um sonossensibilizador não só para desencadear reações químicas, mas também como um potencializador dos fenômenos de nucleação e cavitação acústica. Além disso, as pressões estimadas para a ocorrência da nucleação e da cavitação acústica em modelos reais, considerando todas essas correções, é da ordem de 1 megapascal, que são valores que são atingidos pelo ultrassom terapêutico. Além disso, a implosão das bolhas cavitadas pode gerar aumentos significativos de temperatura nas proximidades do local em que ela está acontecendo, e isso pode causar danos ao tecido e também a geração de espécies reativas de oxigênio, e a combinação desses efeitos são muito importantes para a efetividade da terapia sonodinâmica. Eu gostaria de agradecer às agências de fomento pelo apoio financeiro, à comissão organizadora da Cefisc pela oportunidade de expor o meu trabalho e a vocês pela atenção. Muito obrigada. Bom, deu 13 minutos de apresentação, então você vai ter 22 de audição. Beleza. Tá bom? Quem quer começar da banca? Em geral, você começa com quem entende menos. Né? Todo mundo entende pouco disso aqui, não tem problema não. Camila, eu adorei, parabéns, muito interessante. Obrigada. Foi tão interessante que eu fiquei tentada a te fazer umas perguntas para entender melhor coisas Claro, que, tá bom. né, talvez, para a pessoa que é da área já não precisaria falar. Pelo que eu entendo, né, você fala, tratar o problema das bolhas, tratar o problema. A bolha é um problema ou é uma coisa que você quer para lidar com o tumor? Não ficou claro, porque falar problema, óbvio, é um desafio, né? A gente quer entender as equações e tal. Mas para tratar do câncer pigmentado, sei lá, a bolha é boa ou não é boa? Tá. É uma pergunta. Tudo bem. A outra que eu tenho, assim, pelo que eu entendo, né, quando você usa a onda de som, aí você consegue, sei lá, sintonizar, não sei se é a frequência e tal, para ver quão profundo vai ser. Então, você tem, imagino, diferentes características da densidade da pele para a profundidade que você vai. E cavitação, pelo que eu estou entendendo, alguma coisa que cria aí como é que fala aí? Sei lá, uma reflexão das ondas e tal. E a cavitação que gera a nucleação
as duas coisas estão juntas, não ficou claro para mim? Tá. Vou E a última você fala, a gente fez simulação, né? Tem uns modelos que são umas previsões que levam em conta, atenção especial, atenção daquilo e tal. Mas simulação, no caso que você fala aí, é tipo olhar a dependência, né? Tal coisa depende da temperatura, outra, o raio da bolha e tal. Mas não é possível, eu imagino que não seja, tá? Mas sei lá. Eu chamaria de simulação se você pudesse recriar o tecido, tipo assim, eu tenho numa rede aí, não é bidimensional ou tridimensional, as células, né? Aí eu posso até simular a densidade, coisas assim. Aí está entrando, sei lá o que, a onda. E aí usar essas coisas que você tem, que muitas delas devem vir de estatística, de materiais e tal, para realmente, sei lá, fazer uma animação de o que acontece no raio das bolhas, alguma coisa assim, no futuro, se é uma coisa que alguém tentou, porque esses softwares e tal, você fala simulação, mas eu imagino que seja uma coisa muito rápida, né? Você põe ali e sai, então é um cálculo, na verdade, né? Não é bem uma simulação. Mas poderia ter uma simulação disso aí, é isso. São minhas 3 perguntas, obrigada, espero não gastar muito tempo. Respondendo a primeira pergunta, para o tratamento do câncer, o surgimento dessas bolhas é uma coisa boa, a gente quer que isso aconteça, porque a gente quer que a dinâmica... É um problema bom. O problema é mais no sentido de entender como isso está acontecendo. Mas a gente quer sim que essas bolhas existam, só que a gente quer que elas existam só na região de interesse, né? Porque senão elas vão causar danos para o tecido saudável. A vantagem delas é que, por exemplo, essa dinâmica pode desencadear algumas reações químicas e também físicas que vão causar dano à célula tumoral, né? E deixar ela mais fragilizada e, consequentemente, vai ser possível de tratar ela mais facilmente. Então, nesse caso, é um problema bom. A última pergunta, a segunda, desculpa. É o contrário, na verdade. É só uma nomenclatura. A nucleação se refere mais ao surgimento dessas bolhas no meio e a cavitação é a dinâmica delas. Então, assim, é como se a cavitação fosse uma dinâmica da nucleação. Nem toda bolha nucleada cavita, mas toda bolha que cavitou foi nucleada porque ela surgiu em algum momento ali. Isso é só por diferenças de densidade quando a onda passa? Não tem nada a ver com refletir? Não, tem mais a ver com tem mais a ver com as pressões mesmo. Tem locais em que a pressão vai ser negativa, né, e nesse momento, nessa fase negativa do ciclo acústico, é onde essas bolhas podem surgir. E aí, se tiver energia suficiente, elas também podem crescer, oscilar, e a gente diz que ela está cavitando. E a última das simulações, tá. Talvez não tenha usado o melhor termo mesmo, mas foi no sentido de, eu peguei esses modelos teóricos, e aí eu resolvi eles usando diferentes parâmetros, eu fixava os termos, né, e eu ia resolvendo para ver quais eram as dependências, e a partir deles eu consegui obter todos os diagramas, né? Então, esses diagramas que eu obtive foram todos teóricos, nenhum deles é experimental. Então, é mais nesse sentido que eu falei das simulações, porque são todos resultados teóricos e computacionais. Você introduziu uma sofisticação. Sim. Depende da temperatura, tem que levar em conta. Não era desmerecendo. Não, pelo amor de Deus, não estou falando nesse sentido. Mas talvez poderia ter usado um termo melhor. Mas sobre as simulações que você mencionou, inclusive é uma das coisas que a gente quer fazer nos próximos passos do trabalho, porque esse aqui, como era um assunto que ninguém no grupo conhecia, é tudo muito novo para a gente, sabe? Então a gente começou mais devagar para daí poder fazer modelos um pouco mais sofisticados que incluem o que você mencionou. Super importante. Na verdade, tem um monte de coisa de estética que usa também ultrassom. Sim, tem muita coisa. Tem muita coisa. Obrigada. Bom dia, Camila. Bom dia. Tudo bem? Olha, eu, para falar a verdade, gostei muito do seu trabalho, acho uma coisa promissora e que deve continuar para estabelecer as condições reais, né, de aplicação. Você não fez nenhum experimento, digamos assim, tipo modelo, de criar uma membrana artificial, uma coisa qualquer, e aplicar essa teoria que você desenvolveu para ver quão boa ela é? A gente fez alguns experimentos em água e usando Phantom de gelatina. A gente conseguiu ver a formação dessas bolhas na água, foi bem mais fácil encontrar na água, inclusive. E uma das coisas é que, por exemplo, o meu modelo, ele se ajusta, mas é mais para aparelhos de ultrassom que tem uma intensidade um pouco maior do que o aparelho que a gente tem aqui. Porque a pressão que o nosso aparelho consegue fornecer é menor do que a que meu modelo consegue prever, mas ainda assim eu consegui observar essas bolhas de nucleação na água. Então, isso é um indício de que esse modelo ainda precisa de mais alguns ajustes, pelo menos para esses aparelhos de baixa intensidade.
No Phantom de gelatina, a gente teve um pouco de problema, porque o Phantom em si já tinha previamente algumas bolhas ali que a gente não queria que tivesse, porque isso acaba atrapalhando um pouco a visualização. O que a gente viu mais nos Phantoms foram os efeitos térmicos do ultrassom. Eles chegaram, inclusive, a derreter quando a gente fez os experimentos. Mas a gente conseguiu observar, sim, o surgimento dessas bolhas. Ótimo. Isso já é um passo, né? Embora ainda não seja real, mas é um passo muito bom. Estamos chegando perto. Já recomenda. Então, em que fase você está do seu mestrado? Oi, desculpa, não entendi. E você está há quanto tempo no mestrado? Eu estou no último semestre. Está começando agora? Não, estou no último semestre. Eu comecei no início do ano passado, eu vou defender no começo do próximo ano. Lá por fevereiro, mais ou menos. Você deve terminar o período de mestrado, né? Isso, exato. Lá por fevereiro, mais ou menos. Você imagina a possibilidade de continuar para doutoramento com esse mesmo problema? Sim, eu estou bem interessada em conseguir fazer essas correções maiores, né, que eu mencionei, para poder descrever melhor, principalmente o aparelho que a gente tem aqui. E também uma coisa que eu gostaria de fazer em seguida é ver o modelamento da propagação do ultrassom no tecido, né? Porque esse modelo que eu tenho, dado que eu tenho essa intensidade nesse local, isso aqui está acontecendo. Mas eu não sei ainda o que acontece ao longo do caminho do ultrassom até chegar naquele ponto. Então, esse modelamento é uma coisa que eu também quero conseguir fazer para poder casar essas duas coisas. Exatamente, né? Ter dados experimentais, realmente, para poder testar o modelo teórico, né? Isso. Bom, deixa eu pensar aqui. Eu acho que você está no caminho certo mesmo, é uma tecnologia nova, promissora, e que eu não sei se eu entendi bem, mas, por exemplo, na fotodinâmica, você tem que injetar o material e a pessoa fica, não é? Isso. E nesse caso, você não precisa injetar nada, você não precisará introduzir nada para alterar a pressão de vapor. Vai ser só mesmo o ultrassom, né? A ultrassonografia. Então, para SDT, que é a terapia sonodinâmica, a gente também injeta uma droga sensibilizadora, né? Pois é, esse sensibilizador é que eu estava pensando, ele pode entrar no organismo do animal, ou da pessoa, ou do humano, sem causar problema. Essas drogas que são utilizadas, elas já foram testadas, já são desenvolvidas pensando para esse fim, e elas agem principalmente em moléculas que têm um mecanismo acelerado, e como as células cancerígenas têm um mecanismo um pouco mais acelerado, elas se concentram mais rapidamente nessas células, né? Então, daí, quando a gente aplica as terapias, tanto com luz quanto com ultrassom, os danos acabam sendo mais significativos nessas células, porque eles têm a maior concentração dessa droga que vai interagir com a luz ou com o som. No caso dos experimentos que foram... Aqui até coloquei uma imagem de um experimento que está sendo desenvolvido no nosso grupo. Aqui, o ratinho ele estava com uma célula de tumor aqui nesse flanco, e foi injetada uma droga sensibilizadora nele para que pudesse ser aplicado o ultrassom terapêutico, que é esse aqui de cima, né? Nos experimentos que eu fiz no laboratório, que era só para verificar se essas bolhas iam ou não surgir, como eu estava considerando só meio aquoso e Phantom, não teve essa injeção da droga sensibilizadora. Mas quando a gente fala da terapia em si, é necessária a injeção da droga sensibilizadora. Quer dizer que elas tornam outras partes pelo menos das vizinhanças da irradiação, ainda um pouco sensíveis, né, também, pode destruir um pouco do tecido em torno da área de irradiação. É isso que você quer dizer? Não entendi, desculpa, por favor. Quer dizer que quando você irradia com ultrassom, de alguma forma você deve concentrar, não é? Focalizar. Isso, exatamente. Não é? E se essa focalização abranger algumas áreas laterais da lesão, elas também serão atingidas, né? Elas podem ser atingidas também. Podem ser atingidas. Se isso não for muito grave, pode até ser uma proteção, né, para garantir que regiões vizinhas da lesão já estão tratadas, por assim dizer. Não sei se você me considera, quando você faz uma cirurgia de câncer, a pessoa tira áreas colaterais para evitar que fiquem algumas células cancerosas se multiplicando lá. Então, nesse caso, essa ação lateral
à lesão, pode ser benéfica também como uma prevenção, não é? No caso de ter alguma célula solta, dissolvida, naquela região que está sendo, que não é propriamente o foco, mas que é tecido. Olha, eu nunca estudei sobre isso, mas eu acho que sim, acho que faz sentido. Pode servir, né? Que assim, se o dano não for muito foi uma coisa que me significativo, ocorreu que né? talvez Mas é uma possa coisa se a se proteger a pensar. região vizinha. Né? Bom, eu achei ótimo, muito interessante. Eu não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Quero te cumprimentar, dar os parabéns para você, seu orientador. Obrigada. Que acho que vocês estão num caminho muito bom e para uma finalidade que nós esperamos que de alguns anos possa ser realmente aprovada, né? E que possa ser usada em humanos. Claro que você vai ter que passar a fazer alguns testes em animais, Sim. que também terão que ser aprovados. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma nova técnica, uma nova metodologia que pode ser muito significativa. Muito obrigado. Obrigada eu. Bom dia, Camila. Bom dia. Parabéns por teu trabalho. Obrigada. Camila, eu gostei muito da apresentação. Achei muito interessante como você apresentou. Eu tenho uma pergunta na parte que você está falando da nucleação mesmo. Acho que é a diapositiva 12. Ah, nos resultados, né? Isso. Mais para frente? Aqui? Isso. Tá. Então, aí você faz uma correção da energia para médios heterogêneos, né? Isso. Porque na anterior você apresentou uma ordem de magnitude a menos quando se reduz a energia. Isso. Aqui nessa parte, você estudou algum médio específico? Tipo sangue, tecido, água? Então, na literatura, geralmente, o que a gente encontra é essa descrição para meios aquosos. E aí, o que eu fiz? Eu considerei essa descrição geral para meios aquosos e considerei os parâmetros que eu queria, que são os parâmetros de sangue do tecido, que na literatura costumam ser bem similares. Então, foi isso que foi utilizado aqui. Valeu. Você acha que a energia pode ser reduzida ainda mais se se usasse outro médio, no estilo da simulação como você está fazendo? Eu acho que se a correção fosse mais rebuscada, dava para reduzir mais essa energia, sim. Porque, como eu mencionei, o nosso aparelho não consegue alcançar essas pressões, mas ainda assim a gente conseguiu ver essas bolhas de nucleação sendo formadas. Então, eu imagino que tenha como trabalhar melhor nessas correções, para que elas consigam descrever com mais precisão esses modelos reais. E, por último, você tem bastante perspectiva, né? Continuar no teu trabalho. Eu acho muito interessante que você fala aqui sobre a elaboração de um protocolo eficiente para o tratamento de câncer de pele com a terapia. Você tem algumas ideias já? Está trabalhando nessa parte? Então, o meu trabalho está sendo conciliado com os trabalhos experimentais do grupo, né? Mas eu acho que a minha maior contribuição para essa elaboração do protocolo diz respeito às intensidades que o ultrassom tem que ter para que o tratamento possa ser efetivo no lugar que a gente quer, né? Então, poder determinar, por exemplo, esse tempo de exposição, qual a intensidade do ultrassom e as frequências que estão sendo utilizadas. É aí que está a minha contribuição para esse protocolo. Muito obrigada, Camila. Obrigada, Parabéns. Obrigada. Olá, bom dia, Camila. Olá. Bom, eu achei sensacional, eu gostei muito do trabalho. Eu até pensei, nossa, ela fez uma apresentação ótima no vídeo, vamos ver se ela vai surpreender também na apresentação. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Aqui foi muito legal. Eu acho que você pôs algumas outras coisas também, né? Eu achei que faltou para mim, eu até anotei para te perguntar, mas foi muito legal. Eu senti um pouquinho de falta de você falar um pouquinho mais sobre o câncer de pele, que eu acho que eu só fui saber do câncer de pele um pouco para o final do trabalho. Tá. E como eu também eu não entendo muito dessa técnica de ultrassom, mas eu achei muito sensacional e muito promissor também, o que as professoras também comentaram. E isso que você falou dessa sua contribuição nessa parte de luz, né, dessa quantidade de luz, como a gente pode adaptar isso para esse instrumento que vocês têm no laboratório, já que você não tem esse de maior intensidade? Você está falando em relação à quantidade de ultrassom. Isso. Tá, então, eu acho que o problema maior é poder ajustar esse modelo, considerar, por exemplo, uma coisa que eu não considerei nesse modelo, mas que eu acho que também é importante ser levado em consideração, é a concentração dessas impurezas, né, que estão ali. Eu acho que isso vai ser um fator muito importante. Também o tipo de impureza que a gente tem, né, porque se eu tenho, por exemplo, uma célula sanguínea, é diferente de eu ter uma célula cancerígena.
todas essas coisas vão influenciar. Então, eu acho que conseguir inserir essas correções no modelo pode ser uma maneira de adaptar e obter um resultado que condiz melhor com o nosso equipamento. Esses modelos já é capaz de descrever, por exemplo, as pressões que são alcançadas pelo ultrassom focado e pelo ultrassom de alta intensidade. Mas como não é o caso do aparelho que a gente tem aqui, eu ainda quero trabalhar mais nessas correções para que ele também consiga descrever esse fenômeno em aparelhos de baixa intensidade. Entendi. Você acha que dá para transpor um aparelho que precisa de uma alta energia para uma coisa... Eu acho que dá. Eu acho que inserindo essas correções a gente consegue chegar no lugar que a gente quer. E aí eu imagino que também dá para estender isso para essa situação, fazendo as considerações, né? Que eu não preciso, como eu tenho toda essa energia, eu não preciso considerar tanto assim a concentração das minhas impurezas ou o tipo delas. Uhum. Não, muito legal, bem legal. E uma dúvida agora, pessoal minha, você coloca, quando você injeta o sensibilizador, você põe, trabalha com ele intravenoso ou injetar? Como que funciona? Dá para injetar ele de várias maneiras. Ele pode ser oral, pode ser injetado por meio de uma injeção. Nos tratamentos que a gente tem feito aqui com ratinhos, ele está sendo injetado direto no fígado, que é onde está localizada essa célula tumoral. Ah, que legal. E aí o ultrassom consegue chegar até lá com toda essa intensidade que precisa. Isso. Então, nos animais, no modelo animal, a gente está tendo um pouco mais de dificuldade de conseguir ver os resultados. A gente conseguiu ver que teve uma diminuição na taxa de crescimento da célula tumoral, mas a gente está tendo um pouco de dificuldade de ver efeitos de realmente matar a célula. Diminuição. Isso. A gente conseguiu ver isso em ativação de biofilmes, tanto em fungo quanto em bactéria. Teve um resultado muito positivo. Desse tipo de, não mais terapia, né, mas agora inativação, para tratar biofilmes que crescem em célula, em bactéria, em fungo, mas no ratinho a gente está tendo um pouco de dificuldade de ajustar esses parâmetros. Entendi, muito legal. Parabéns, boa sorte com o restinho do mestrado e... Muito obrigada. Oi, Camila, tudo bom? Oi, tudo bem. Em primeiro lugar, parabéns. Obrigada. Você fala muito bem, se apresenta muito bem. Eu acho que isso ajuda a gente a ficar com mais clareza do que você está fazendo, mesmo para as pessoas que não estejam tão por dentro do assunto, elas conseguem entender bem a importância do que você está fazendo. Eu anotei várias coisas para comentar com você, algumas já foram comentadas. Você tem 5 minutos. Puxa. Não, mas eu queria te perguntar um pouquinho de mecanismo. Claro. Né? Primeira coisa, você começa falando em terapia fotodinâmica, depois você fala da sonodinâmica. E eu achei que você fosse falar um pouquinho da relação entre as duas, um pouco mais na sua apresentação. Tá. E eu acho que isso é relevante quando a gente fala dessa questão de mecanismo. Por que as duas estão associadas? Né? Porque as duas geram espécies reativas, mas o mecanismo é o mesmo, as drogas são as mesmas. Como é que é isso? Tá. A gente não conhece muito bem ainda as drogas que são utilizadas para tratar a terapia sonodinâmica. Inclusive, é uma das coisas que o nosso grupo está investigando, né, qual é o melhor tipo de sonossensibilizador. Mas uma coisa que a gente viu é que várias drogas que são utilizadas como fotossensibilizador também podem ser utilizadas como sonossensibilizador. Em relação aos mecanismos, eles são bem diferentes, porque assim, as ondas de luz, elas são radiação eletromagnética, né? Só que no caso das ondas sonoras, elas são ondas mecânicas. Então, o modo de interação vai ser diferente. O resultado, assim, essa interação da droga sensível à luz, ao ultrassom e a geração de espécies reativas de oxigênio, esse resultado vai ser igual, só que o mecanismo para que isso aconteça é diferente. E no caso da terapia com ultrassom, a gente também vai ter esses outros fenômenos mecânicos, né, de nucleação e cavitação que eu mencionei aqui. Porque é por isso que eu quis fazer essa pergunta, porque eu fico pensando, a gente sabe que você vai usar uma porfirina, ou enfim, você vai usar uma droga qualquer que tem efeito fotodinâmico, que ela é ativada por luz, mas a ativação dela vai ser diferente pelo efeito do ultrassom. E aí, como é que essas coisas se conjugam, né? Eu imagino que isso é importante por conta da questão da cavitação, que é o que você está estudando agora, né? Mas eu acho que era importante você esclarecer isso, que eles têm essa relação pelo tipo de efeito que eles provocam, o mecanismo ainda não está tão claro, a entrega de energia para o fotossensibilizador, ou no caso para o sonossensibilizador, é diferente, né? E o que você quiser complementar? Eu gostaria de complementar só com uma coisinha. Uma outra coisa que eu mencionei como um dos efeitos da captação inercial é a sonoluminescência, né, que é essa emissão de luz. E acredita-se, né, ainda não tem uma comprovação muito certa sobre isso, de que essa emissão de luz também pode potencializar os efeitos da terapia fotodinâmica.
porque daí essa luz que é emitida pela bolha no momento da implosão pode potencializar esses efeitos que já são conhecidos na terapia fotodinâmica, né, pela interação desse sensibilizador com a luz. Então, aí a gente vai ter a interação do ultrassom, da luz que foi gerada pela cavitação, com o sensibilizador, e isso tudo vai potencializar, a gente ainda não sabe muito bem como, mas potencializa os efeitos que são esperados para tratar células cancerígenas ou causar inativação de micro-organismos no geral. Beleza. Com relação à questão, você mostrou que a tensão superficial é o aspecto mais importante, você já tinha uma ideia disso com base no modelo, mas você conseguiu verificar ao aproximar os valores da realidade que você quer trabalhar, né? E aí você mostrou lá no final, você mostrou um F, um parâmetro de correção, que você falou que já existia na literatura e que você foi modificar, no caso. Essa modificação, você acredita que isso aí vai ser uma coisa que vai ser empírica, de acordo com o tecido, ou é uma coisa que é possível estimar também, esse fator de correção? Tá, ó, eu acho que esse fator de correção que eu encontrei, eu tenho ele aqui, eu vou mostrar que eu coloquei ele no apêndice, porque era uma expressão meio feia. Esse é o F. Tá. E aí, ele não leva muito em consideração, por exemplo, o tipo de meio que a gente está. Ele considera mais aqui a geometria do que está acontecendo, então a angulação. Ele também considera o tamanho dessas impurezas, mas não o tipo delas. Mas eu acho sim que é possível fazer ajustes experimentais nesse modelo, porque esse modelo é teórico. Mas eu acho que fazendo medidas experimentais é possível inserir alguns parâmetros aqui que vão contribuir para que ele se adapte melhor ao nosso modelo. Legal. Com relação ainda a esse ponto, né, a questão da energia, você fala que conforme você vai fazendo o ajuste, você vai vendo que a energia é menor, você precisa de menos energia para cavitar, certo? Para nuclear e cavitar. É isso que eu entendi, né? Exato. Você acha que, bom, como você mencionou que uma das coisas importantes é a concentração do meio, no caso das impurezas, que chamam de impurezas, que são as proteínas, as organelas, o que tiver presente ali no meio, né? Você acha que isso pode baixar ao ponto de interferir na efetividade da produção de espécies reativas e, com isso, comprometer o efeito sonodinâmico? Você entendeu? Entendi. Eu acho que não, porque mesmo com a presença mesmo com a presença dessas impurezas, ainda tem a tensão superficial do meio. E, assim, chega um limite que não tem como abaixar mais, sabe? Então, essa é a energia mínima para que isso aconteça. Se não fornecer isso, não vai acontecer. Eu acho que dá para baixar um pouquinho mais ainda, mas eu acho assim que não dá para reduzir para menos do que, por exemplo, 1 watt por centímetro quadrado de intensidade, porque também é o que está descrito na literatura até agora, né? Não, acho que ninguém conseguiu observar ainda esses fenômenos para intensidades menores do que essa. Certo, legal. A última pergunta, vai acabar. Não, então tá bom. De qualquer forma, já estou satisfeito, eu posso te fazer outra pergunta depois. Amém. Fica à vontade. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte na continuação. Obrigada, gente. Bom, agora vai ser o Pedro. Pode descer aqui. O Vinícius vai te ajudar a se montar ali. Então, poderia, não poderia. Alô? Ok. Obrigado. Posso começar? Ok. Então, bom dia. Eu sou o Pedro e eu venho desenvolvendo no meu mestrado, sob orientação dos professores Otávio e Ricardo Serri, da UFSCar, um trabalho com o objetivo de estudar métodos de aprendizado de máquina voltados especificamente à predição de interações. Em especial,
o processo de descoberta de novos fármacos, a interação fármaco-alvos proteicos no organismo, é de especial interesse para a gente, porque o processo de descoberta é extremamente custoso, demorando, às vezes, décadas e custando bilhões, chegando a custar bilhões de reais. E qualquer método que possa abreviar esse processo e direcionar os esforços de pesquisa para interações mais prováveis tem grande apelo, tanto comercial quanto sanitário. Mais recentemente, tem ganhado atenção métodos de aprendizado de máquina por conseguirem trabalhar com grande volume de interações ao mesmo tempo e não necessitarem de simulações físico-químicas custosas ou